A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. Mateus 25:15. Quem é o patrão nesta parábola, nessa história? É Deus. E os empregados? Somos nós. E o talento que esse Deus, que esse Senhor, o patrão, distribui aos seus empregados? Como você entende esse talento que Deus dá aos seus empregados, que somos nós? O talento é, em primeiro lugar, o dom da vida, que é um dom mais precioso que o Senhor nos dá. Então, nós devemos prestar contas da nossa vida, no fim dela, diante do Senhor, deste patrão que voltará, que virá um dia. E este dom da vida nós deveremos prestar contas do que fizemos dela, se a multiplicamos em favor dos outros, ou se guardamos só para nós, se enterramos a nossa vida em nossas próprias preocupações. O talento também significa os bens materiais. Os bens materiais que nós recebemos de Deus desigualmente, Deus dá mais a uns do que a outros. Não podemos acusar Deus de injusto, porque cada um recebe segundo a sua capacidade de multiplicá-los, de fazer render estes dons, bens, para com os outros, para o crescimento do reino de Deus. E nós temos um tempo determinado. Este tempo que é a nossa vida, que Deus também dá desigualmente. A uns ele dá apenas poucos anos de vida, a outros dá um pouco mais, mas Deus nos pedirá contas também desse tempo, que é esse bem precioso da nossa vida. O talento também significa os dons espirituais, que Deus concede também a uns diferente do que aos outros. São Paulo vai dizer também lá na carta aos Coríntios 1, tem um dom de administrar os bens, a outro Deus dom de profecia, de línguas, a uns é mestre, outros são apóstolos, outros são profetas. Deus dá dons diferentes para cada um, para o crescimento do seu reino. Nós não devemos cobiçar e olhar para os dons dos outros e esquecer que Deus deu a nós dons preciosos e que devemos fazê-los multiplicar para o bem do seu reino. A cada um, Deus dá conforme a sua capacidade. Então, usemos os dons espirituais que o Senhor nos concede para o bem do seu reino. Façamos multiplicá-lo para o bem dos outros. E também este talento significa também os dons espirituais, aliás, os dons artísticos. Além dos dons espirituais, também nós recebemos dons artísticos, seja da música, seja da palavra, seja o dom da pintura, da literatura. Uns têm dons diferentes dos outros, mas também nós devemos usá-los para o crescimento do reino. É uma beleza nós escutarmos uma boa música, uma pessoa que tem a voz afinada cantando, que nos eleva a Deus, que nos faz chegar mais perto do Senhor com o dom dessa música. Mas nós não devemos cobiçar e achar que Deus é injusto por nós não termos a voz dessa outra pessoa. Deus pedirá contas dela e também de você, pelos dons que Ele lhe dá, que Ele nos dá a cada um de nós. Então, nesse dia de hoje, eu convido você a primeiro louvar a Deus pelos dons que você recebeu. O dom da vida, o dom precioso do tempo, os dons espirituais, os dons artísticos, todos os dons que o Senhor lhes deu. Se você está fazendo bom uso deles, então agradeça, louve o Senhor por isso. Se você não está usando-os bem, peça ao Senhor a graça de bem usá-los, multiplicá-los em favor dos outros, em favor do seu reino. E se você estiver desperdiçando, enterrando, peça perdão ao Senhor e peça a graça de desenterrar, de fazer que esse bem multiplique, seja multiplicado em favor do reino que o Senhor nos dá para construirmos aqui neste tempo. Deus te abençoe e até amanhã.